Fala galera! Hoje trago a vocês a correção do exercício da segunda e última parte de cinética química. Vamos lá? Pessoal, para responder a questão número 1, nós temos aqui o seguinte. A combustão do metano pode ser representado por... Aqui nós temos a equação da combustão do metano, já devidamente balanceada. E aí, seguindo a questão, considere que após 20 minutos, vamos sempre lembrar desse tempo aqui, 20 minutos, de reação, foram produzidos 36 mols de CO2. Então, a questão deu aqui uma indicação da produção de CO2 como 36 mols. Tá? Informação muito importante. Dessa maneira, determine, letra A velocidade de consumo do CH4, ou seja, do metano, expressa em mols consumidos de metano por minuto. Então, aqui, galera, nós vamos calcular a velocidade média do metano. Tá? Agora sim, para calcular a velocidade do metano, eu preciso saber qual é a concentração do metano. E aqui quer saber por minuto. A gente já tem um tempo aqui, que são 20 minutos, vamos dividir por ele, para descobrir essa velocidade por minuto. Agora, qual é a concentração do metano? Veja bem aqui, ó. Pela equação, a proporção é 1 mol de metano para 1 mol de CO2. Ora, se serão produzidos 36 mols de CO2 e a proporção é 1 por 1, então serão consumidos também 36 mols de metano. Por isso que eu vou dividir 36 por 20. E essa divisão entre 36 e 20, nós temos aqui 1,8. Como 36 é mol, tá? Mols, e o 20 minutos, mol por minuto. Então, nós temos aqui a velocidade média de 1,8 mol por minuto. Pessoal, seguindo aqui para a letra B, tem-se o seguinte. A velocidade de produção da água expressa em gramas, olha que informação importante, em gramas por minuto. Então veja aqui pela equação que a proporção é de 1 mol de CO2 para 2 mols de água. Eu vou manter essa proporção por conta da correspondência que nós temos aqui da quantidade de CO2 e do que nós vamos ter que ter de água. Então veja bem, aqui na equação nós temos que 1 mol, tá, de CO2 equivale a 2 mols de água. Como a informação da letra B sobre a água está falando de massa, então eu vou calcular aqui os 2 mols de água, quanto que equivale em massa. Lembre-se que a massa molar da água, ou seja, a massa de 1 mol de água é 18 gramas. Então, 2 mols é só dobrar, 36 gramas. Então, nós temos que 1 mol de CO2 equivale a 2 mols de água, ou seja, a 36 gramas de água. Então, nós temos aqui 36 gramas de água. A gente monta aqui uma regrinha de 3 bem simples, porque a quantidade de CO2 que foi produzido aqui, ó, nós já vimos aqui na questão, foi dado na questão, 36 mols de CO2 foram produzidos. Então, se 1 mol de CO2 equivale a 36 gramas de água, então 36 mols de CO2 equivale a quantos gramas de água? Aqui, a gente faz uma regrinha de 3 bem simples, tá? X é igual, o valor que multiplica por x é 1, então não precisa nem dividir por ele, porque fica neutro. E aí é só multiplicar 36 por 36, cujo resultado é 1.296 gramas. Então, nós temos aqui, ó, que esse total de mols de CO2 que foi fornecido para a questão equivale aí a 1.296 gramas de água. Agora, para calcular a velocidade de produção da água, velocidade média da água, em gramas por minuto, o tempo nós já temos aqui, que foram 20 minutos. Agora, a massa da água que foi produzida nesse intervalo de tempo aqui foi de 1.296 gramas. Então, nós temos aqui que a velocidade média da água é 1.296 dividido por 20, que equivale a 64,8 gramas por minuto. E essa é a velocidade média da água, dada em gramas por minuto.
Agora, pessoal, a segunda questão diz o seguinte: esboce um gráfico de cinética química de um processo endotérmico, indicando o complexo ativado, a energia de ativação e o ΔH da reação. Bem, vamos fazer aqui na mão livre mesmo, tá? Só um esboço. Então, veja bem, o gráfico de cinética química, vocês vão traçar o eixo das ordenadas e da abscissa, né? Sempre. E aqui vocês delimitam aqui o ponto inicial da reação. Vamos supor que seja aqui. Como o processo será endotérmico, a energia absorvida vai ser muito maior do que aquela liberada. Então, a reação vai iniciar aqui, vai consumir uma quantidade de energia e depois vai estabilizar. Eu fiz assim porque essa vai ser a energia liberada, menor do que aquela que foi consumida. Por isso que o processo aqui em questão é endotérmico. Então, veja, aqui nós temos a energia inicial, tá? O início da reação, e aqui nós temos o processo final, o produto. Então, aqui nós temos o reagente, aqui nós temos o produto. A energia que inicia aqui no reagente, essa energia que vai até o ponto máximo, esta energia aí é a que é chamada de energia de ativação. Esse ponto máximo aqui, que é o que a energia atinge, é chamado de complexo ativado. Aqui é o momento das colisões. É aqui que se define se a reação irá ocorrer ou não. E aqui, pessoal, veja bem, desse início aqui até o fim, nós temos o ΔH da reação. Então, veja bem, vou pontilhar aqui um pouquinho só para não ficar confuso. E esse espaço aqui, que varia da energia inicial até a energia final, esse espaçozinho aqui é o que nós chamamos de ΔH, é a entalpia da reação. Então tá aqui um esboço bem simples de um gráfico que retrata a cinética química. E agora, pessoal, seguindo aqui para a questão 3, diz o seguinte: a reação NO com O3 produzindo NO2 e O2 é uma reação elementar de segunda ordem. Olha, não esqueça desse detalhe. Se duplicarmos as concentrações de NO e O3, mantendo constante a temperatura, a velocidade da reação será quanto? Olha, se a reação é de segunda ordem, para os reagentes, se o reagente for duplicado, ou seja, se for multiplicado por 2, a velocidade será multiplicada por 2 ao quadrado. Ou seja, ela será quadruplicada. Resposta correta, letra E. E agora, pessoal, a quarta e última questão diz o seguinte: num laboratório foram efetuadas diversas experiências para a reação. E aqui nós temos a reação sendo representada por esta equação. Com os resultados das velocidades iniciais obtidos, montou-se a seguinte tabela. Então, veja bem, tem aqui a tabelinha da concentração de hidrogênio, da concentração de NO e a velocidade média em cada uma dessas alterações. Agora veja bem, baseando-se na tabela acima, podemos afirmar que a lei de velocidade para a reação é. Então veja, galera, para definir qual é a ordem de reação para o H2, precisa-se ver aqui, em algum momento, quando que a concentração de NO ficou constante. Então, nós temos aqui essa situação aqui, entre a primeira e segunda experiência. A concentração de NO ficou constante. Nessa ocasião, a concentração de H2 foi dobrada. Veja que era 0,1, passou a ser 0,2. Neste caso aqui, ela ficou multiplicada por 2. Agora, observe o que aconteceu com a velocidade, que era de 0,1 e foi para 0,2, ficando também multiplicada por 2. Neste caso aqui, podemos afirmar que a concentração de H2 é de primeira ordem, tá? Ou seja, fica elevado a 1. Ficaria assim, velocidade é igual a constante K vezes a concentração de H2 elevado a 1. Agora vamos calcular a ordem de reação para o NO. Só falta ele para definir. Então, eu já sei que a resposta correta não é A, não é B, tá? Não é D. Vamos tirar a dúvida entre a C
Opa, vamos tirar a dúvida entre a C e a E. Já está claro que não é D, já está claro que não é B e que não é A. Dúvida entre C e E. Agora vamos ver aqui. Para definir a ordem de reação de NO, precisamos pegar aqui um momento em que H2 foi constante. Então, observe aqui que no exemplo 1, o H2 foi 0,1. E no exemplo 3, foi 0,1 também. Então, nesse intervalo aqui, ó, a reação 1 e a reação 3, o valor da concentração de H2 ficou constante. Nesta ocasião, a concentração de NO da equação da experiência 1 para a experiência 2 foi multiplicada por 2. Então, o valor aqui, ó, foi dobrado. Neste caso, a velocidade na experiência 1 para a experiência 3 foi multiplicada por 2 ao quadrado, ou seja, foi quadruplicada. Então, assim, a gente entende que o NO é de segunda ordem. Então, galera, a resposta correta aqui, letra E, sem sombras de dúvida. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham entendido a correção, mas se ficou qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima.